Olá, meu nome é Lucas Henrique e sob a orientação do professor Dr. Felipe Aracaki, desenvolvi o projeto Representação de Objetos em Ambientes Digitais e estudo do Bibliographic Framework. Ao longo do histórico da catalogação, foi observado o uso frequente de tecnologias para auxiliar na descrição e representação de recursos bibliográficos. O MARC foi um dos primeiros instrumentos criados para compartilhamento de dados, de forma a automatizar o processo de catalogação e mudou de forma significativa como a catalogação era realizada na época. Ele se tornou muito popular e foi amplamente utilizado por várias instituições nas últimas 5 décadas. Porém, com as novas tecnologias e principalmente com o surgimento da web, foram apresentadas mudanças substanciais a partir dos novos modelos conceituais propostos pelo FRBR e pelo RDA para descrição e representação de recursos bibliográficos. Por causa dessas mudanças, a Library of Congress decide criar então, em 2011, a iniciativa BibFrame. Ela surge com o objetivo de repensar e, no longo prazo, implementar um novo ambiente bibliográfico, que possibilite a integração das bibliotecas à web e ao ambiente de dados ligados. Nesse contexto, o objetivo desse projeto é realizar um levantamento do estado da arte sobre BibFrame, e entre os objetivos específicos estavam identificar a produção científica sobre BibFrame e apresentar as tecnologias para a implementação do mesmo. A metodologia consiste em um estudo exploratório e descritivo, com abordagem teórica e qualitativa. Realizou-se uma revisão de literatura nas principais bases de dados nacionais e internacionais, como na PRAPSE, a Web of Science, a BDTD, entre outras, e utilizou-se as palavras-chave Bibliographic Framework e BibFrame. Inicialmente encontrou-se poucos trabalhos em língua portuguesa, o que evidenciou a necessidade de aprofundamento nesse tema. O BibFrame foi publicado inicialmente em 2012 e sofreu uma reformulação em 2016, passando a ser denominado BibFrame 2.0, que é o foco deste trabalho. O BibFrame ele é dividido em duas partes, o modelo e o vocabulário, sendo que a primeira parte, no modelo, possui 3 principais níveis de abstração, que são chamados de classes. Essas classes são a obra, que está no nível de abstração mais alto e identifica a essência conceitual do que está sendo catalogado, a instância, que reflete a materialização e a individualização da obra, e por último o item, que é a cópia física ou digital da instância. Além disso, a segunda parte, que é o vocabulário BibFrame, conta com centenas de outras classes e propriedades, que se relacionam com as classes principais e também entre si, a fim de extrair sentido semântico do que está sendo catalogado. Tanto o vocabulário quanto o modelo BibFrame podem ser encontrados no site da Library of Congress. Então nós temos aqui um modelo para exemplificar a estrutura do BibFrame. Nós vemos que ele segue as diretrizes do FRBR e as 3 principais classes, a obra, a instância e o item, possuem algumas relações. Então esta obra, por exemplo, ela possui relação com um agente, responsável pela concepção, e com o assunto do qual ela trata. Ela está individualizada aqui por uma instância, que vai possuir um formato, seja ele digital ou não, e com uma editora, por exemplo, que a publicou. Cada uma dessas entidades, desses atributos, desses relacionamentos aqui, passam a ser identificados como um recurso da web, no Bibliographic Framework. Como que isso funciona? Para entender isso, a gente tem que entender que o objetivo do Bibliographic Framework era diferenciar claramente entre o conteúdo conceitual e as manifestações físicas, concentrar na identificação inequívoca das entidades de informação e alavancar e expor essas relações entre as entidades. Para conseguir alcançar esse objetivo, foram utilizadas duas principais tecnologias, que é a estrutura, que é baseada numa modelagem de RDF, e consegue definir os relacionamentos e os atributos para representar os metadados dos recursos informacionais. Segundo Miller, essa estrutura possibilita então a expressão inequívoca da semântica. E dessa forma é possível a codificação, a troca, o processamento por máquina desses metadados sem perder conteúdo no caminho, nessas trocas. Outro recurso muito utilizado são os identificadores uniformes, os URIs, que possibilitam a identificação inequívoca de um recurso. Então os conceitos eles ficam amarrados em um único significado que qualquer pessoa pode encontrar na web. Para exemplificar, nós temos aqui essa tripla RDF, que funciona desta forma. A classe BibFrame assume a função de sujeito, enquanto a propriedade a função do predicado. E como resultado nós temos um valor, que será o objeto. No nosso exemplo, a classe é a instância, a propriedade é a BF-Title e nós temos aqui como objeto Dom Casmurro. É isso, muito obrigado pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato.